Galo não parou por aí, quer mais 3 reforços no mercado. Yerry Mina e Atlético têm reunião, tem informação sobre isso. O clube volta a ter comando na diretoria com Domênico e Paulo Brax. Quero falar sobre esse caso Alisson que tomou esse final de semana. Muito bom dia para você, essas e outras notícias agora no Café com Jeves, depois da vinheta. Muito bom dia, massa atleticana! Começando mais uma semana de Café com Jeves, aqui sempre no canal Bica Galo. Seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo ao Café, conteúdo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre após o meu amigo Breno Galante, lá no Bom Dia Galante, fazendo um sucesso absurdo. E você que está aqui com a gente é muito bem-vindo aqui no canal. Chega deixando aquele like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda, e aproveite também para ativar o sininho de notificações, porque esse conteúdo aqui vai ao ar todos os dias, tá bom? Sempre no oferecimento da Flash Score, a melhor plataforma de notícias, transferências, estatísticas e para você acompanhar tudo em tempo real do Galo e de qualquer outra liga no mundo inteiro, você tem a Flash Score. O download é gratuito, é o aplicativo mais utilizado no mundo inteiro nesse nicho, tá bom? Aproveite aí, o nosso link tá na descrição aqui, baixe pelo Bica Galo e é gratuito, você tem acesso a todas as informações em tempo real de qualquer liga do mundo inteiro. É a Flash Score, é o melhor aplicativo. Leia o jogo como ninguém. Vamos que vamos, meu filho. Olha só, hoje a gente tem algumas coisas pra gente falar aqui, né, no Café com Jeves, né? A gente vai falar aqui sobre essa situação de reforço. O Galo não parou no mercado. Isso aí é uma questão que eu preciso dar esse contexto para vocês. Muita gente está preocupada porque semana passada né, não teve tanta movimentação, né, e tudo mais. Mas eu tenho informação para passar para vocês. E eu queria até começar a falar sobre isso, que é a questão sobre esse caso Alisson, né? Esse caso Alisson, ele permeou o final de semana. Eu falei nas lives aqui do Bica Galo, mas eu faço questão de manifestar aqui no público do Café com Jeves também, porque assim, o contexto da situação qual foi, né? O Alisson Santana, o jovem Alisson, recebeu uma proposta da Premier League para poder se transferir para o futebol inglês, lá do Leicester City, proposta na casa de 13 milhões de euros. Essa proposta, ela teria que ter sido respondida de forma rápida, porque hoje já fechou a janela de transferências lá no futebol inglês. Como eu falo sempre, eles estão lá no final de temporada, indo para o final de temporada, meio para final de temporada, e o Brasil aqui a gente está no início de temporada. Então lá é de maio a maio e aqui é diferente, né? Então eles estão com a janela fechando lá, a segunda janela lá, e eles tinham pressa na contratação. Aí o que fizeram? Ofereceram uma proposta lá para o Atlético quinta-feira, segundo informações do próprio Cuca, para levar o Alisson para a Premier League. 13 milhões de euros. Como funciona essa proposta? 80% do jogador, do passe do jogador, mais 20% ficando com o Atlético por uma futura revenda. Lembrando que o Atlético, segundo o próprio Cuca falou, tem 60% do passe do Alisson, 30% é do próprio jogador e 10% é de mais um terceiro envolvido na situação. Então o Atlético já não levaria os 100% dos 13 milhões de euros. Já não levaria isso, tá? E é uma coisa também que você for pensar, cara, como é que você decide uma situação tão importante assim, um jogador ativo da base, um jogador que está despontando no cenário porque já é selecionável, está lá no Sul-Americano, se está passando vergonha ou não com os outros colegas, não importa, ele é convocado para a seleção, então é um jogador importante, um jogador de visibilidade internacional, e o clube, com o empresário principalmente, né, o Mesala Maestro, a conta do Instagram, emitiu uma nota falando sobre a questão de falta de profissionalismo do Atlético, falando que tiraram a oportunidade do Alisson ir para a Premier League, tiraram a oportunidade do jogador conseguir uma transferência vantajosa economicamente e também economicamente para o clube. Enfim, né, foram às redes sociais e fizeram uma série de críticas à diretoria do Atlético, muito por causa acho que a gente pode falar assim, de uma birra, né? De uma birra por não ter aceito a proposta que era ótima pro staff, né? O empresário ganha uma fortuna quando uma transação dessa acontece. Pensa só, 13 milhões de euros, nós estamos falando de quase 80 milhões de reais, né? E sendo que não seria essa parte integral para o Atlético, né? O próprio Cuca falou
em entrevista, falou, olha, não pode chegar e botar a faca no pescoço não e falar que vai sair não. Não é assim que funciona aqui. Né? O clube tem direção, tem comando, tem os requisitos para poder aceitar a transferência de um jogador desse. E eu faço questão, inclusive, de parabenizar a diretoria do Atlético, porque, ao que parece, o caso Savinho deixou sua marca. Né? Todo mundo percebe o que aconteceu, né, na época do Savinho, acabaram vendendo ali por uma situação de urgência, faca no pescoço e tudo mais, e acabaram vendendo um dos principais jogadores hoje do futebol mundial até, né, selecionável, né, jogador do Manchester City, extremamente elogiado pelo Guardiola, pela grana que vendeu, 6,5 milhões de euros, com metas imbatíveis, né? E aí não é imbatível de não ser batido, não. É de ser difícil de bater mesmo lá pelo Troyes da França, que era a equipe do Grupo City que acabou comprando o Savinho. Mas enfim, então assim, eu acho que a diretoria ela passa um recado no mercado de que se em algum momento era fácil tirar jogador do Atlético, principalmente questão de jogador de base, né? Jogador com potencial e tudo mais, não é mais. Não é mais. Então, assim, é interessante, tá? É por isso que eu parabenizo aqui. A gente, o torcedor, ele fica muito preocupado de chegar qualquer um aqui, levar qualquer jogador, porque tem pressão de empresário, porque o clube está em dívida e tudo mais. E dessa vez, o próprio Paulo Brax, né, que já dá as primeiras cartas aí como executivo de futebol do Atlético, vai aos microfones, explica e fala assim, olha, não adianta o empresário fazer pressão aqui, o Atlético tem que vender pelas condições que o Atlético entender, pelas condições que forem definidas. E da mesma forma, o Domênico Bering faz a comunicação de forma perfeita, usa as redes sociais do clube para poder explicar a situação. Então, assim, acho que foi uma dobradinha bacana, uma dobradinha que mostra aí um profissionalismo e um comando que muitas vezes faltou nesses últimos tempos na diretoria do Atlético. Então eu gostei bastante dessa postura e faço questão de elogiá-la aqui no Café com Jeves, tá? Ainda falando sobre essa questão da diretoria, né? Falando sobre a questão de reforços, o Atlético segue no mercado em busca de reforços. Antes eu só preciso falar aqui em cima, você está vendo aqui aparecendo, volte a ter crédito com a gente, fale com a Limpa Nome SA. Pessoal, se você está com o nome sujo no SPC, no Serasa, Boa Vista Serviços e não sabe como resolver, escaneie esse QR Code que aparece logo abaixo. O número está na descrição desse vídeo. A Limpa Nome SA, ela retira o seu nome do SPC, do Serasa e de qualquer serviço de proteção ao crédito aí para conseguir você ter crédito no mercado e blinda o seu nome por até um ano. Um ano sem cair de novo no SPC, no Serasa. Conheça a Limpa Nome SA, mais de muitos clientes aí satisfeitos, milhares de clientes satisfeitos aí com a Limpa Nome SA. Então aproveite a oportunidade, não fique com o nome sujo no mercado e vai de Limpa Nome SA, viu, meu filho? É dica certeira essa aqui, tá? E depois você me dá o feedback, você que vai utilizar, e comenta aqui pra mim o que você achou, tá bom? Novo parceiro do canal Bica Galo, um abraço pro meu amigo Geraldo, tá? Vamos lá, então, sobre essa situação de reforços, tá? Muita gente tá, pô, Jeves, e aí, cadê os reforços? E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique fez gol ontem, saiu chorando, clima de despedida? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O Bruno Henrique, ele saiu chorando porque ele fez os gols do título lá e foi campeão com o time dele. Não tem nada de despedida. Não tem nada de despedida, de tô indo para outro time, né? Inclusive, eu tenho falado a quem me pergunta que as informações sobre o Bruno Henrique, principalmente de possibilidade do jogador sair do Flamengo e vir para o Atlético, elas simplesmente estagnaram. As conversas, eu não tive mais informação, eu não tive mais informação para dar para vocês a respeito, porque as conversas elas se pararam. Não sei se estão acontecendo nesse momento, entendeu? E assim, como vocês bem sabem aqui no canal Bica Galo, a gente não inventa informação. Tá? Então, assim, se eu tenho aqui para falar para você informação sobre o Atlético Bruno Henrique, eu vou trazer. Se é apuração minha, eu falo aqui. Se é apuração de outro colega, ou de outro canal, ou de outro veículo, eu trago os créditos. Mas nesse momento não tem essa situação. Tá? Inclusive, como eu já venho falando, sempre improvável de acontecer. Já não acho que mais, talvez nem tenha negociação mais nesse sentido. Acho muito difícil de acontecer. Né? Porque o Flamengo simplesmente não libera o jogador. E é por isso que não libera, porque o cara é decisivo.
O Bruno Henrique fez os gols juntos, colocaram uma coroa na cabeça dele, é o rei lá do Flamengo. Eles vão liberar o principal jogador deles, né? Então, assim, esquece esse negócio de Bruno Henrique, pelo menos por enquanto. Acredito que seja muito difícil. Aí você fala assim, pô, Jeves, mas aí o cara vai vir quando já tiver 37 anos. Aí já é outros 500. Aí já vale a gente conversar lá pra frente, se tiver conversa e tudo mais. Então, por enquanto, esqueça esse papo de Bruno Henrique. De fato, o Atlético busca reforços no mercado, tá? O Galo tá pretendendo contratar jogadores, pelo que eu apurei aqui, para todos os setores. Então, quer jogador para o setor defensivo, e aí eu tô falando de zagueiro, e tô falando exatamente do Yerry Mina, tá? O Mina é um jogador que ele foi oferecido ao Atlético por intermediários. Um dos intermediários dele é o André Curi, inclusive, que já tá arrumando problema lá no Corinthians também, né? Aqui ele colocou a faca no pescoço do Atlético, até que o Atlético pagasse, e tá pagando ele ainda. E ele ofereceu aí, né, juntamente com sua equipe, o Yerry Mina ao Atlético. O Atlético analisando a contratação, porque o Cuca gosta do jogador. Eu já trouxe essa informação para você, tá? E nos próximos dias aí é esperado que tenha uma conversa já entre o Mina, o staff do Cuca, o staff do Mina e o Atlético, né, as pessoas do Atlético, para se reunirem de fato e discutir uma possível contratação. Quais são os detalhes que a gente tem que observar? Hoje a gente está aqui em fevereiro, então o Mina ele tem contrato lá no Cagliari, da Itália, até o dia 30 de junho de 2025. Inclusive, vou pôr na tela para você aí, ó. Alguns portais, inclusive, já até dando os créditos aqui para o canal Bica Galo, né? O MSN.com, comentando aqui que o Galo decide avançar para anunciar. Não é exatamente essa notícia, a galera gosta, né, de falar dessa forma, mas até colocaram aqui que a informação é do canal Bica Galo. Somos Fanáticos também da mesma forma colocou lá, mas a informação é a seguinte, tá? O Galo então teve o zagueiro oferecido, gostou do nome, tá? Pretende aí ter uma reunião ou reuniões, né, com seu staff para poder discutir as possibilidades, ver o que dá para fazer, se o jogador tem interesse em vir jogar no futebol brasileiro. O Mina, que já jogou aqui pelo Palmeiras, foi muito bem, inclusive com o Cuca, né? E tem contrato até 30 de junho. Como ele tem contrato até dia 30 de junho, o Atlético pode assinar um pré-contrato. E assim, é muito mais provável que ocorra uma negociação do que o Atlético chegar e pagar para liberar ele agora. Não existe, na minha opinião aqui, uma urgência na defesa do Atlético que não possa esperar aí mais 3, 4 meses. Na minha opinião, não estou dizendo que é a opinião do Cuca. Então, por esse motivo, pode ser que o Atlético opte por assinar um pré-contrato com o Yerry Mina e o jogador chegar de graça no final da temporada, lá no final do contrato dele, que vai ser em junho. Pode ser até que haja uma liberação antecipada, porque como a temporada no futebol europeu acaba em maio, eles não vão ter muito o que fazer com ele lá. Então pode ser que aí seja negociada uma liberação antecipada e o Minas chega aqui em Belo Horizonte em junho, né, no início de junho e não no final. Então, um jogador aí de 95, 30 anos, né? Já mostrei várias vezes para vocês aqui. É um jogador que o Atlético tenta a contratação, deve avançar com uma proposta, com uma situação. Ao que parece, então, deve ser essa situação de pré-contrato. Acho que, inclusive, é mais factível, dá para segurar. Se você for pensar, o que o Atlético tem hoje na zaga? O Atlético tem Lianco, que está jogando uma bola danada, um dos melhores jogadores desse início de temporada. E eu estava muito na expectativa que ele assumisse de vez a zaga e se liderasse esse processo. O Júnior Alonso, que está ali mais ou menos, mas também não está regular, né? Não está fazendo grandes atuações, mas está regular, não está muito ruim também, na minha opinião. Tem o Bruno Fux, que foi adquirido, inclusive, pelo clube, e tem o Rômulo, assim como o Igor Rabelo. Então o Atlético tem 5 zagueiros, não existe uma urgência pelo zagueiro. A diretoria quer, o Cuca quer? Sim, eles desejam a contratação de zagueiro e o Mina é um desses alvos, ponto final. Outros jogadores que podem ser, inclusive, contratados pelo Atlético, aí são de outros setores, tá? Meio campo, o Galo está tentando a contratação de um volante, mas não volante só que faça só o camisa 5. Teve a situação do Gregory, é uma situação ali que o Cuca gosta do jogador, pediu a negociação, mas o Atlético quer um volante
mais box to box, um cara que vai de área a área, que tenha possibilidade de saída de bola, construção de jogo, mas também que seja um bom matador de jogadas. O Cuca gosta de jogador que sabe matar jogada. Quem lembra de Pierre, Leandro Donizete, Alan, Jair, tudo tem essas características, né? E hoje ele não tem esse jogador. Talvez o Otávio, mas o Otávio não vive um grande momento. E isso faz com que o Cuca não tenha tanta segurança de que ele vai ser o seu volante ao longo da temporada. Tanto que está utilizando o Alan Franco, que é um jogador que, na minha opinião, sempre falo aqui, regular, nota 6, às vezes 7, mas não é um matador de jogada. O Alan Franco é um jogador que ele funciona ali como um meia, ele ocupa espaço, ele consegue fazer uma boa recomposição, mas ele não está muito longe de ser um matador de jogada, está muito longe de ser o primeiro volante, e o Cuca está utilizando ele de primeiro volante. Às vezes a sensação que a gente tem até que é para dar um recado para a diretoria, né? Olha, de fato, a gente está precisando do primeiro volante, por isso que eu estou usando o Alan Franco aqui. Assim como o Milito fez com o Batalha, né? Utilizou o Batalha como zagueiro, acabou dando certo, mas utilizou como zagueiro para demonstrar que não estava satisfeito com as opções que tinha no seu elenco. Então, assim, acho que essa situação de um volante barra meia, o Atlético vai avançar, e a informação que eu tenho é que se conseguir de fato o nome que eles pretendem, né, um jogador que eles pretendem para assumir titularidade no ataque, deve chegar mais um atacante. Então 2 nomes com certeza chegam. Na minha apuração seriam 3 nomes, um atacante também viria para o Atlético nesse momento, inclusive seria um jogador para ser titular, ou pelo menos buscar a titularidade. Não tem como você cravar que o cara vai ser titular. Mas o Atlético pretende ter esse ataque com Júnior Santos, Hulk e mais um jogador que deve ser um ponta esquerda, muito provavelmente, tá? Então o Atlético tem interesse nesse jogador, tem interesse em fazer contratações pontuais, não serão muitas contratações mais, no máximo até 3, e é isso que pensa a diretoria nesse primeiro momento. Aí vai parar por aí, Jeves? A princípio sim. Mas isso depende muito de um alinhamento do Cuca, da comissão técnica e também da direção do Atlético. Agora com o Vitor e com o Paulo Brax como executivo de futebol. Esses devem ser os movimentos do Atlético no mercado nesse momento, tá? Então, assim, sinceramente, um zagueiro, na minha opinião, não é urgência. Então eu toparia esperar o Mina. Acho que é um jogador interessante, vem para somar. Um meio-campista precisa demais para ontem. O Alan Franco não é esse volante. O Otávio não está me passando confiança, infelizmente. E outros jogadores aí no elenco acho que não tem condição de ser titular aí absolutos, né? Tem o Fausto Vera, que é bom jogador, mas titular absoluto é difícil a gente cravar ele como titular absoluto. E um atacante. Eu acho que é muito importante o atacante. Não dá pra gente colocar na conta do Coelho ser o titular absoluto e irrefutável da posição. Tampouco do Bernard. Então acho que precisa de um jogador ali de mais lastro, de mais nome e que possa ter aí mais repercussão, até para dar espaço para o Coelho entrar, para ele conquistar o seu lugar e ter uma disputa sadia com o jogador da posição. Essa é a minha visão e também misturado com a informação que eu acabei de passar para vocês aqui no canal Bica Galo, beleza? Galera, acho que a gente tinha para hoje é isso, nosso resumão, nosso cafezinho tá tomado, tá, meu filho? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações aqui no canal Bica Galo, que é sempre um oferecimento da Invest Proteção Veicular, a melhor proteção veicular do mercado. Chame agora no WhatsApp 31917210. Proteção não é caro, caro é imprevisto, não tem adesão, você não paga adesão vindo do Bica Galo, tem desconto no primeiro boleto e as principais coberturas de mercado com honestidade e confiança. Abraça essa ideia. Venha ser Invest. Valeu, galera. Tamo junto demais. Grande abraço para todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.